Olá, muito bom dia a você que mais uma vez está sintonizado conosco nesta manhã de sábado. Estamos aqui ao vivo, iniciando mais um Café Teológico desta manhã. Que Deus assim nos abençoe para mais um estudo teológico. Você que está conosco ao vivo em nossa web rádio, você que nos ouve através do site pensenisso.webradiosite.com, a você que está também pelo Deezer, a você que está também nos ouvindo através do radios.net, muito bem-vindo, você que nos ouve na reprise. Há muitas formas de você também nos ouvir e acompanhar mais um Café Teológico. Café Teológico de volta, depois de um período de recesso, aqui estamos de novo, de volta para estudar a Palavra de Deus, e você é muito bem-vindo. Já cumprimento quem está conosco, bom dia, Nara Beatriz, ela diz bom dia, Pastor Gabriel, e a todos, você é muito bem-vinda, Nara, bem como a todos que irão assistir agora comigo ao vivo ou posteriormente, você que poderá também assistir através do YouTube, através da gravação que vai ficar aqui no Facebook, você também que vai assistir depois no Instagram ou ouvir em nossa reprise às 7 horas da manhã, domingo de manhã, você também tem essa oportunidade. Então, não tem desculpa para você crescer em conhecimento na Palavra de Deus, aproveitar esse momento muito oportuno que estamos retomando o Café Teológico desta manhã de sábado. Aqui estamos ao vivo, hoje dia 18 de fevereiro de 2023. Há muitos jovens também estão conosco, quero cumprimentá-los desde já e são convidados a permanecer conosco para estudar a Palavra de Deus, especialmente o livro de Efésios, que nós queremos estudar devido aos jovens do nosso distrito de Camp, distrito Canguçu e Piratini, se preparando para o seu congresso cultural que irá se realizar com o teste de eficiência bíblica. Você é convidado a assistir também e ficar comigo semanalmente para estudar o livro da carta de Paulo aos Efésios. Então já vai pegando a sua Bíblia, abra aí, não deixe de acompanhar. Letícia Clur está conosco dizendo bom dia a você, Vanderleia Matias, bom dia também a tantos que estão conosco. O meu café já está aqui preparado para que a gente possa estudar mais um pouco e apreciar de um bom café. Se é um café teológico, eu sempre digo, café em uma mão, Bíblia em outra mão, é um casamento perfeito para juntos estudarmos mais um pouco. E você pega a sua Bíblia e não deixe de fazê-lo, porque é sempre importante você tê-la aberta em suas mãos. Temos a Maria Andréa Soares, bom dia. Rogério Soares também, bom dia. Toda a família Soares conosco, que alegria tê-los aqui, sempre junto, pegando junto conosco para estudar mais um pouco a palavra do Senhor. O Café Teológico tem um oferecimento do Café 35, você já conhece ainda não? Aproveite, conheça o Café 35 e aproveite para também degustar desta maravilha que você precisa experimentar. Um café 100% arábica, gourmet para você, e este é a sua oportunidade. Você pode adquirir lá no site pensenisso.webradiosite.com ou também no site da nossa loja, que é o pensenistoteologica.com/loja. Tá lá, ou chama no WhatsApp 53999 014822, vamos entregar onde você estiver nos ouvindo em qualquer parte desse Brasil. Café 35, experimente que você não vai querer outro. Denise Schelin Veig diz bom dia a você também, graça e paz a você e sua família. Muito bem, nós queremos então lembrar também sobre a revista Pense Nisso. A revista Pense Nisso, ela está já em sua 24ª edição, que se você ainda não é assinante, lá no site pensenistoteologica.com/loja, adquire, conheça, versão digital, versão impressa, você vai também aproveitar e crescer em conhecimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é poderosa para fortalecer na fé, trazer forças e também fazer com que cada vez mais nós possamos assim ter a grande oportunidade de conhecer mais o nosso Deus que se revela nas Escrituras. E a Pense Nisso quer ser um auxílio a você, estudando tantos temas da atualidade, e você, ao estudar também, você cresce juntamente. Porque a palavra do Senhor diz assim:
o meu povo perece por falta de conhecimento de sua palavra. Quando nós o conhecemos, nós também nos tornamos hábeis em cada vez mais testemunhar a graça do nosso Senhor. Então, aproveite, assine, vem comigo. A 24ª edição está chegando aí da gráfica. Você que é assinante da versão digital já tem recebido ela e já pode dar testemunho também, ok? Já preparou seu café? Ainda não? Prepara aí, vamos lá. Café teológico. Degustando esta maravilha e com a Bíblia abrindo agora. Temos conosco também a Gertrude Naitsky-Milling, está dizendo bom dia, Deus abençoe você, Gertrude. Hoje, então, iniciando mais uma vez a carta de Paulo aos Efésios, e você acompanhe esse estudo em sua Bíblia. É importante que você assim também acompanhe. E eu sempre digo assim, não apenas ouça, mas abra. Leia o texto junto comigo. Escreva em sua Bíblia ou escreva em um papel que você tenha junto consigo alguma anotação, aquilo que chamou a atenção. É importante que você marque, porque a ciência já nos diz, quando você escreve, você anota, você se torna muito mais sábio, você grava melhor. Então é importante você fazer isso também. Gravar, escrever e ter assim consigo as anotações daquilo que você chama de... E mais importante ainda aos jovens que irão assistir agora ou depois, este conhecimento, porque é muita coisa e você não talvez consegue lembrar tudo, mas quando você tem umas anotações, isso faz muito mais fácil você lembrar do conteúdo. A carta de Paulo aos Efésios, o nome já diz, quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu no final de sua segunda viagem missionária. Vale lembrar, ele fez 3 viagens missionárias. No final da segunda, provavelmente Paulo ele foi preso e acontece então que ele escreve essa carta, tudo indica que ainda na prisão. Paulo mesmo tinha fundado esta igreja lá na cidade de Éfeso. Ele, ao fundar a igreja, ele visitou depois uma vez e teve intenção de visitar novamente, mas não conseguiu mais. Então ele escreve cartas. E o interessante é que a cidade de Éfeso era a capital da província romana da Ásia. E sendo uma capital, imagine que você pode perceber, era uma cidade de destaque em todo o império, em toda a província romana. Mais ou menos hoje, neste local onde era a cidade de Éfeso, fica uma parte da Turquia, lá também no Oriente. Era uma bela cidade, importante lembrar isso também, talvez a maior do Império Romano, e isso faz com que também tenha alguns destaques essa cidade. Havia o anfiteatro, na cidade havia também um grande templo da deusa Diana. Só para você ter uma ideia, o anfiteatro da cidade de Éfeso cabia em torno de 20.000 pessoas. Nesse anfiteatro acontecia apresentações de peças teatrais. Então isso no mundo antigo havia muitas pessoas que frequentavam e assistiam peças. Hoje nós temos em nosso meio algo parecido com os anfiteatros da época, os estádios de futebol, que você também talvez já tenha frequentado, cabe de 20.000, às vezes até mais pessoas acima. Hoje acontece futebol ou até mesmo shows. Naquela época eram peças teatrais e alguns anfiteatros também aconteciam lutas entre os gladiadores. Ivani Bihaus Ledeburg está dizendo bom dia, bom dia. O Sr. Walter Weg, grande abraço para você que esteve de aniversário essa semana. Também um abração, obrigado pela audiência. Estaremos juntos hoje comemorando este aniversário. Deus guarde com muita saúde e paz. Lembrando novamente, você que chegou agora, é importante você abrir a Bíblia. Nós estamos estudando Efésios,
carta de Paulo aos Efésios, iniciando de forma proposital, especialmente aos jovens que estão conosco, se preparando para o seu congresso cultural, onde estaremos estudando de forma criteriosa esse livro, para que eles possam também crescer juntamente conosco e assim também se aprimorar de tudo aquilo que eles têm que conhecer para assim fazer o teste de eficiência bíblica no congresso cultural. Então, já vai compartilhando com seus amigos, jovens especialmente, marque-os, é importante que você marque, e assim também vão crescendo junto. Vamos lá então, estávamos falando da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso ela se tornou também um grande centro do trabalho cristão. Por mais que talvez no primeiro momento era uma cidade totalmente, até poderíamos dizer, pagã, pois havia o templo da deusa Diana nesta cidade, mas ali se tornou um centro missionário, onde Paulo, muito estrategista, ele foi até lá, fundou uma congregação e assim ele posteriormente escreve esta carta, claro, destinando a Éfeso, a igreja de Éfeso, não tendo um problema específico, era uma igreja relativamente tranquila, porque geralmente quando Paulo escrevia cartas para as igrejas, eram para resolver problemas, para combater heresias, para animar o povo. E Éfeso era diferente. Ele escreve até mesmo essa carta, alguns estudiosos dizem assim, a carta aos Efésios, ela não foi escrita somente para a igreja de Éfeso, porque logo no primeiro momento, a gente vai chegar lá, ele não destina especialmente à igreja de Éfeso, e ao final da carta, ele não coloca saudações especiais para algum outro irmão da igreja. Então é uma carta, poderíamos dizer, aberta, uma carta que também ela é destinada a outros povos, a outras igrejas. E eu poderia dizer a sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja, a nós, hoje em pleno século XXI. Por isso é uma carta tão bonita, com conteúdo tão importante também. Vale lembrar também algumas coisas que ele vai destacar nesta carta. Talvez eu disse, não tem um problema particular, mas os destaques é sempre importante a gente salientar também. É bem provável que esta carta ela tenha sido escrita não somente, como eu disse, aos cristãos de Éfeso. E vamos lá ao conteúdo então. O conteúdo, a carta se divide em duas partes, capítulo 1 até o capítulo 3, e depois do capítulo 4 ao capítulo 6. O que Paulo vai tratar no primeiro momento, do capítulo 1 ao capítulo 3, de uma forma bem geral, de uma forma, eu poderia dizer assim, resumida. Ele vai falar dos 3 primeiros capítulos, ele vai falar do plano secreto, e você vai ouvir muito este tema, plano secreto, mas eu vou explicar a você o que isso significa. O plano secreto de Deus que ele decidiu realizar por meio de Cristo, que parecia aos povos antigos que era algo secreto, algo misterioso. Então esse plano secreto Deus revelou por meio da obra de Cristo Jesus. E importante também, é um elemento muito importante que ele vai tentar destacar e trazer a par de todos aqueles que esta carta foi destinada e ainda hoje é lida. Muito bem, e a segunda parte da carta, capítulo 4 até 6, seriam os demais capítulos, Paulo vai falar da nova vida. Os cristãos têm uma nova vida por meio daquilo que Cristo fez. Quando você está com Cristo, você se torna uma nova criatura e tem uma nova vida. Eu poderia dizer uma mudança de vida. Então é isso que Paulo vai falar também. E, por último ainda, ele inclui e fala que os não-judeus, eles fazem parte das promessas juntamente com
os judeus. Não há distinção. Então, a salvação ela é dada a todos os povos, independentemente de sua raça, de sua origem, de sua cor, de sua sexualidade. A salvação ela é dada a todos. Paulo aqui vai destacar, pois havia uma divisão entre judeus e não judeus. E ele vai destacar isso muito bem, especialmente nos 3 primeiros capítulos, aquilo que é destinado a todos. Salvação, ela é para todos. Ok? Então é isso. No primeiro momento é isso. Muito bem, você já tomou o café? Vamos lá tomar um gole agora. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Importante que você permaneça até o final. E lembrando também, importante que você compartilhe. Isso é testemunho. Quando você compartilha, você sabia disso? Pega ali embaixo, dá um clique, compartilha com os seus. Quando você compartilha, você testemunha a fé e isso também faz com que nós, com apenas um clique, testemunhamos aquilo que cremos. Muito bem, ainda falando da mensagem do livro, da carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai destacar que a igreja é o plano de Deus. Por que isso? Talvez usando uma linguagem elevada de figuras notáveis, o apóstolo diz que a igreja completa Cristo. E importante lembrar que sem Cristo não existe igreja. Você pode pensar talvez que nós temos uma igreja, se ela não estiver fundamentada em Cristo, não existe igreja. Pode ser qualquer outra coisa, um clube, uma associação, uma organização, uma instituição, mas se não tem Cristo, não é igreja. Então é importante que isso também seja destacado. Nós temos também, ele vai trazer 3 figuras de linguagens para falar falar sobre a igreja. Primeira delas, anota isso aí. A igreja é o corpo de Cristo. Vai ser tratado isso muito. Essa é uma figura de linguagem muito bonita que Paulo usa. A igreja é o corpo de Cristo. É importante que a gente sempre lembre que isso vai voltar repetidas vezes. E é bonito quando Paulo diz que a igreja é um corpo. Cristo é o cabeça e os membros são a parte desse corpo. Para que tudo funcione bem, todos os órgãos têm que estar ligados com a cabeça. Cabeça que traz. Importante você lembrar isso de novo, que se a cabeça não estiver sobre o corpo, vai acontecer que o corpo não vive, ele vai morrer. E se a gente pegar até mesmo de uma forma biológica, aquilo que acontece na vida nossa, de todos os seres vivos, o que comanda o corpo é a cabeça. Poderia dizer em outras palavras, é o motor, é aquilo que direciona. Então, se você congrega, é importante você sempre lembre-se o fundamento da sua fé, do seu congregar, da sua vida cristã é Cristo. Não é o pastor, não é a diretoria, não é simplesmente o templo ou aquilo que foi construído, por mais bonito que pareça. Isso tudo faz parte. Mas Cristo é o cabeça. As demais partes do corpo, elas são, então, vinculadas a Cristo. E é bonito quando a gente lembra, de novo, o corpo ele precisa sempre estar unido a Cristo e às demais partes. Quando uma parte sofre, as demais partes também vão sofrer com isso. Isso eu já falei em outros momentos aqui em nossos estudos, que se o corpo de Cristo, que é a igreja, tem algum problema um ou outro, todo o corpo sofre e todos os órgãos desse corpo vão ter que lutar para não somente manter-se vivo, mas de novo voltar ao cabeça que é Cristo. Ok? Segunda coisa que ele vai usar aqui, uma figura de linguagem, que a igreja é um edifício.
também chamado templo de Deus, no qual Cristo é a pedra fundamental. Templo lembra construção. Uma construção, para ela estar bem estruturada, edificada, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela precisa ter um bom alicerce, um fundamento. Então, por isso que a igreja é chamada do edifício. E a pedra fundamental que segura a estrutura toda, o alicerce, é Cristo. Mantém bem firme a igreja e faz com que ela cresça como um templo dedicado ao Senhor. Terceira coisa, Paulo vai trazer também a seguinte expressão: a igreja é a esposa de Cristo. De novo, uma figura de linguagem que ele fala do casamento, de que assim como no casamento tem o marido, a mulher, ambos estão juntos para viverem bem. E ele traz essa figura de linguagem para mostrar assim que o que mantém um relacionamento firme é o amor um pelo outro, ainda mais a submissão que a esposa tem ao seu marido. Submissão no sentido de que, assim, a igreja também, ela está debaixo da autoridade de Cristo. Talvez muitas pessoas interpretem isso até de forma errônea, quando elas entendem que não tem que alguém se submeter, falando especialmente de relacionamento conjugal. Mas o relacionamento conjugal, abrindo um parênteses aqui, sempre lembre-se, conforme a instituição divina, o homem é o chefe, é o cabeça. A mulher, ela tem o seu lugar, não que ela precise ser menosprezada ou inferiorizada devido a isso. Lembre-se de novo, ela tem o seu devido lugar e a sua importância dentro do lar, mas a ordem é cabeça, é o esposo que vai cuidar, que vai manter, que vai proteger a esposa e todo o lar. Assim também Cristo faz com a sua igreja. O marido, ao amar a sua esposa, vai cuidar, proteger e amparar. E, da mesma forma, Cristo, ele ampara, cuida, protege, salva a sua esposa, que é a igreja e cuida dela. A gente vai falar isso também no decorrer do texto bíblico. Também Paulo vai falar então desta união, deste casamento que Cristo tem com a sua igreja, uma união perfeita, uma conduta santa na fé e nas doutrinas, para que assim esteja sempre firme e forte. E também ao final ainda nós vamos ouvir falar muito do Espírito Santo. Ele foi dado por Deus para os seguidores de Cristo, dado também à igreja, e a marca de proprietário. Quem é o nosso dono, poderíamos dizer? É Deus, e ele coloca uma marca. Assim como qualquer eletrodoméstico ou qualquer propriedade particular tem uma marca, você pode ver, você compra um celular, tem a marca, tem a logo, compra um notebook da mesma forma. Você compra, antigamente era muito comum você comprar animais, e os animais, bois aliás, eles vinham com uma marca. Era colocado o quê? Uma marca com as iniciais daquele que era o proprietário. Usando talvez essa figura de linguagem, o cristão ele tem uma marca. A marca é o Espírito Santo. Essa é a marca de proprietário, a garantia que nós iremos receber aquilo que Deus prometeu, e ele também nos libertará de todo o mal, especialmente das hostes infernais do inimigo. O Espírito é o guia do cristão e este Espírito guia a toda a igreja. Isso tudo que eu estou falando é a parte introdutória ainda da carta, nós nem entramos no texto ainda. Então, vamos ainda lembrando algumas coisas, que a data e o lugar, eu já disse, né? O Paulo provavelmente foi preso 2 vezes, em Roma e Cesareia, não sabemos ao certo em qual destas prisões Paulo ele tenha escrito esta carta. Então, não sabemos ao certo, mas tudo indica que ele estava na prisão quando escreveu essa carta. A carta também ela não informa
ao certo a data específica que ele escreve esta carta. Provavelmente ele passou em sua terceira viagem missionária e assim também tentou e fez com que ele a escrevesse. Eu disse antes, logo no início, é importante lembrar que foi o final da segunda viagem missionária, mas entre a segunda e a terceira ele tenha assim escrito a carta. Muito bem, então nós temos essa parte introdutória da carta, e eu quero assim, talvez de uma forma, não vamos passar todo o capítulo hoje, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, mas dar uma entrada no texto, e semana que vem a gente segue fazendo mais um estudo aqui desta carta. O que eu quero lembrar a você é que você sempre tem em mãos a Bíblia aberta, acompanha a leitura, eu estou aqui usando a NTLH, você pode usar outra versão também, até é importante você comparar versões de uma com outra, para também crescer junto no conhecimento. A NTLH nos torna muito mais, talvez, fácil o estudo. No entanto, é importante você comparar traduções, porque a gente não pode focar simplesmente a uma tradução apenas, porque traduções são traduções, também estão sujeitas a falhas. Ok, vamos ao capítulo 1. Saudação. Isso era muito comum Paulo fazer o quê? Uma saudação em todas as cartas que ele escrevia, você sabe disso, uma carta ela sempre tem uma saudação, assim como se você for escrever uma carta hoje, a saudação é importante que você assim o faça. Se é uma carta, é uma saudação dizendo no texto, Efésios 1:1, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Destaque nessa primeira frase aí, Paulo, ele se apresenta como alguém que não se tornou apóstolo, não simplesmente queria ser um apóstolo. Ele fez o seguinte, pela vontade de Deus, ele é apóstolo. Por isso que nós sempre vale lembrar, apóstolo é aquele que conviveu com Jesus e foi chamado diretamente, de forma direta por Jesus. Não é que eu sou apóstolo, eu não sou apóstolo, não fui chamado diretamente por Cristo. Mas Paulo foi e os demais também que tiveram essa experiência pessoal com Cristo. Por isso, o destaque não está em Paulo, está em Cristo. Por quê? Porque quem o chamou foi Jesus Cristo. Pela vontade de Deus, ele é apóstolo. Então, isso não é meramente um título para se vangloriar, mas sim para mostrar quem Paulo era, um simples ser humano, no entanto escolhido por Deus para fazer e cumprir com a vontade de Cristo. Ele diz, escreva esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Então, a bonita figura aliás, não é uma figura de linguagem, mas a forma que ele escreve, dizendo assim, esta carta ao povo de Deus. Quem é esse povo? Aqueles que foram chamados a congregar, que creem em Jesus, esse é o povo de Deus. Não é um povo qualquer, é um povo de Deus que foi comprado com preço de sangue. Cristo morreu por ele. Então você que hoje aqui me assiste, você que crê em Jesus, você é o povo de Deus. Eu poderia dizer, Paulo escreve essa carta para você, ao povo de Deus. Aqui ele diz da cidade de Éfeso, poderia dizer da cidade de Canguçu, de Piratini ou tantas outras. Mas a cidade aqui de Éfeso. E o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Olha que bonito. É fiel porque quer? É fiel porque decidiu assim fazer? Não. O povo é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Então, o que faz o ser humano ser fiel é Cristo. Então, sempre voltando, o importante é sempre lembrar, a fidelidade não é nossa, é Cristo que nos faz sermos fiéis. Então, por estar unido com Cristo, eles são fiéis. Essa fidelidade, esse casamento entre Cristo e a sua igreja.
Versículo 2, que a graça e paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Uma saudação muito costumeira que Paulo fazia é esta: graça e paz. A graça é aquilo que Jesus fez, é a obra de Cristo por nós. Lembra de um presente que nós ganhamos, mas custou um preço. Isso é importante lembrar. Custou preço alto que Deus precisou pagar entregando seu Filho para morrer por nós. E ele diz mais: e a paz de Deus. Se estamos na graça, podemos viver em paz com Deus. Isso é bonito a gente lembrar sempre de novo. Se tem a graça, tem paz. Sem a graça, não tem paz. Veja bem. Então, se o mundo hoje não está na graça de Deus, não crê na obra de Cristo, não é possível ter paz. Então, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Versículo 3, aliás, você tem aqui o versículo 3. Nós temos 3 em diante, ele diz, sempre é muito comum também ele fazer uma gratidão. A gente aqui coloca bênçãos espirituais. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Então, uma gratidão a quem? A Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou. Então, de novo, vem de fora, vem de cima, vem de Deus para conosco. Nós estamos unidos com Cristo. Tem uma união, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Qual que é esse dom espiritual, a gente poderia dizer? O que é esse dom espiritual? Dom espiritual é ser pertencente ao povo de Deus. Ser um santo, porque Jesus nos santificou. Isso é um dom espiritual, isso é dado a nós, não é algo conquistado, é algo que nós recebemos por graça de Deus. Então, Ele tem nos abençoado com todos os dons espirituais. É mais de um. Obviamente que quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos um povo santo e os nossos dons, eles se tornam espirituais. Por quê? Porque é a obra de Cristo que santifica e tudo aquilo que nos faz tem um toque espiritual porque vem de Cristo. Sempre lembrando de novo, vem de cima. Não é nosso. Então, as nossas obras, elas se tornam santas porque Cristo vive em nós, habita em nós e nos santifica nisso. Ok, temos a Traula Kunzmann conosco. Bom dia. Galene Matos, bom dia também a você. Grande abraço a todos que estão conosco. Sempre é bom tê-los. Versículo 4, Efésios 1:4. Estamos aí estudando Efésios. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulos 1, versículos 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Então, olha, quem já nos escolheu lá atrás, antes de você nascer, antes de você ser projetado, antes de qualquer coisa tenha sido criado, Deus já nos escolheu para a salvação, porque Deus sabia que Ele iria criar o ser humano, ao planeta, fauna e flora, mas o ser humano iria pecar. Então Deus nos escolheu para a salvação. E na sua sabedoria, Deus já orquestrou o plano da salvação para salvar a mim e a você. Olha que maravilha. E isso ele está aqui dizendo assim, antes da criação, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Só é possível ser de Deus por meio da união com Cristo. Não é possível ser de Deus por meio das nossas obras. É Cristo que nos faz estarmos unidos com Deus. E assim, a fim de nos pertencer somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Podemos achegar-nos diante de Deus sem culpa, sem medo, porque Jesus conquistou esse privilégio. Foi pago esse preço por nós. Por causa do seu amor por nós, é importante que tenhamos essa ciência
do seu amor por nós, Deus já havia resolvido nos tornar seus filhos. Não sei se você está percebendo, mas sempre de novo, Paulo ele não joga nada em cima do ser humano, mas sim ele começa de cima para baixo, mostrando que Deus fez, ele nos escolheu, ele nos tornou, e ele fez algo e pagou o preço. Então, esse foi o amor de Deus. Mesmo sabendo quem somos, aquilo que fizemos, nós nos tornamos os seus filhos por meio de Cristo Jesus. Pois este era o seu prazer e a sua vontade. Qual? Salvar a sua criação caída em pecado. Lá está o prazer de Deus. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Ele diz que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. A vida cristã é isso. Louvar a Deus por esta graça. Somos aceitos gratuitamente. Pois pela morte de Cristo Jesus nós somos libertados, isto é, nossos pecados são perdoados. E ele afirma, como é maravilhosa a graça de Deus. E de fato, como ela é. Porque sem nós merecermos, Cristo fez algo por nós e nos deu de presente. E ele diz que ele nos deu com tanta fartura, ele não mediu, ele não disse só vou dar um tanto para vocês, mas fartura, lembrem a abundância. Lembra que aquilo que Paulo também escreve em outro momento, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então ali está a fartura de sua graça, do seu amor por nós. Lembrando um copo ele está cheio. Cheio de quê? De qualquer líquido. Mas eu pego mais líquido ainda e entorno por cima. E o que faz? Ele cai, não cabe mais, mas ele abunda em sua volta. A graça de Deus é isso. A sua vida está cheia de pecado, mas a graça de Deus ela cobriu e ela abundou em toda a sua volta. Então, só para você entender de uma forma simples, o que é a fartura da graça de Deus. Deus não mediu esforços mas ele deu com abundância. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez que havia resolvido e nos revelou o plano secreto. Volta aí o texto. Essas duas palavras, plano secreto, parece algo misterioso, mas ele vai dizer assim, plano secreto por quê? Porque lá atrás era uma profecia, era uma promessa, e parecia um plano secreto de que Deus fez ou iria fazer para salvar a humanidade. Então aquilo ficava como uma promessa, as pessoas criam e esperavam o Messias. Era algo assim, parecia escondido, mas Deus revelou esse plano secreto, e esse plano secreto é a obra de Jesus. A obra de Cristo na cruz fez com que nós pudéssemos assim ser aceitos do jeito que nós somos. E este plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Paulo aponta para aquilo que haverá ainda de acontecer, de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Esse plano de unir tudo é quando se dar a segunda vinda de Jesus, quando tudo e todos estarão debaixo da autoridade de Cristo. Esse é o plano de Deus. Por isso que Jesus vem, morre, salva, e todo aquele que crê pertence ao povo de Deus, é chamado filho de Deus e recebe as bênçãos de Cristo. E a partir disso nós somos um povo santo, povo de Deus, foi escolhido para a salvação, e todo aquele que crê e pertence a esse povo um dia estará por todo sempre, com a fauna e flora e tudo que Deus criou debaixo da autoridade de Cristo. E ainda nós estamos vivendo o tempo da graça, a oportunidade de você que ainda não crê nesta graça e não deixa o Espírito Santo agir no seu coração, ainda é a oportunidade de pertencer e estar debaixo da autoridade de Cristo. Pois um dia aqueles que não estiverem debaixo da autoridade de Cristo irão ser lançados fora, irão ser destruídos, porque
rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram a obra de Jesus na cruz. O plano é este: unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Certo? Muito bem, Café Teológico, manhã de sábado, são 9 horas e 41 minutos ao vivo, quem está comigo aqui na reprise. Um abração àqueles que estão na reprise. Sei que muitos irão assistir ou ouvir na reprise. Deixo aqui meu abraço àqueles que estarão no YouTube, aqueles que estarão também no Instagram ou posteriormente aqui também no Facebook. Versículo 11, Efésios 1:11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Bonito, né? Todas as coisas. Todas as coisas são feitas. Não somente umas, mas todas. Plano de Deus. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas todas as coisas, especialmente Deus trabalha para a nossa salvação, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Então, uma escolha que vem do coração de Deus por meio da nossa união com Cristo. Só é possível ser de Deus por meio de Cristo. Não é possível dizer eu creio em Deus se você não crê em Cristo. Não é possível você dizer, eu sou de Deus porque sou honesto, faço isso, mas aquilo, se Cristo não está como centro da sua vida cristã. Então, é sempre válido lembrar, só é possível chegar a Deus por meio de Cristo. Não é possível conhecer Deus se você não conhecer a Cristo. Não é possível ser de Deus se você não se agarrar a Cristo. Então, é impossível. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus. Tem muitos agnósticos que dizem crer em um ser sobrenatural, mas esquecem de Cristo. O texto é muito claro, dizendo assim, olha, nós somos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. E ali está a pedra de toque, é Cristo. Não é obra humana, não é aquilo que o ser humano projeta, faz, mas sim é Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros e a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a sua glória. Destinado a versículo 12, ele fala, digo a nós, especialmente a igreja lá em Éfeso, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a sua glória. Este é o louvor que ele também dedica. E o versículo 13, a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem. Qual que era a mensagem? Ele diz a boa notícia. A NTLH fala boa notícia. Algumas outras traduções vão dizer assim, o evangelho. Então, a NTLH traduz o que é evangelho, trazendo lá do grego evangelho, a boa notícia, traduzindo para o nosso idioma português, é a boa notícia. Qual que é uma boa notícia? Uma boa notícia ela só é boa porque ela oferece algo, ela dá alguma coisa. Então, o evangelho é isso, é uma boa notícia. Deus pisou na terra, veio a nós em Cristo para nos salvar. Então, aconteceu o quê? Ouviram essa boa notícia, Paulo vai dizer, essa boa notícia, o evangelho, que Deus trouxe a salvação a vocês. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Qual que é? Eu já disse antes. É o Espírito Santo que ele havia prometido. É a marca do cristão. O Espírito Santo em si. Lembro de novo, não precisa de ter nenhuma manifestação sobrenatural para dizer que você tem o Espírito Santo. A marca é o Espírito Santo, sim. No entanto, esse Espírito Santo habita no crente por meio da palavra e por meio do seu batismo. O batismo é a entrada do Espírito Santo no coração do crente. É ali que acontece. Então, mesmo que você não tenha nenhuma manifestação ou não tenha, como muitos exigem que tenha, isso não significa que você tenha ou não o Espírito Santo, mas se você ouve a palavra e crê nesta palavra,
e você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Ali está a marca de proprietário. O Espírito Santo em nós. E o versículo 14, o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória, ele diz. A garantia de que receberemos o que Deus prometeu. Então, a garantia é aquilo que acontece para você receber alguma coisa. Geralmente, quando você faz um financiamento, o banco vai te pedir alguma coisa. Às vezes ele pede que você tenha um avalista, que seria uma garantia. O avalista é o quê? Ele vai ser alguém de confiança que vai se colocar junto. Se você não paga a conta, vai ter alguém que vai pagar a conta. A garantia também de que se você vai fazer um financiamento, você penhora um bem. E se o banco não receber de você, ele vai buscar o seu bem. Garantia, lembre-se de novo. Deus nos deu uma garantia de que nós vamos receber aquilo que ele prometeu. O Espírito Santo habita no coração. E esta garantia de que aquilo que Cristo conquistou por nós também será dado a nós. Porque o Espírito Santo não desiste de nós. Ele vai insistir conosco até o último suspiro de nossa existência. Garantia de que para que nós não percamos aquilo que foi conquistado por Cristo Jesus. Então, por isso, como Paulo, nós nos resta dizer, louvemos a sua glória. Louvemos aquilo que Deus assim fez e faz por nós. Eu encerro por aqui no versículo 14, eu retomo nos demais versículos próxima semana. Sem dúvida é muito conteúdo, é importante que você que nos assistiu até mesmo assista de novo, ouça de novo em outra oportunidade. Como eu disse no início, vai anotando, grifando aquilo que você chamou a atenção. Agora, de novo, se ficou com dúvida, manda lá nos comentários, é importante que você assim o faça. Você que nos ouve pela nossa web rádio, pense nisso.webradiosite.com, manda lá no WhatsApp 53999014822. Continue estudando, você precisa. Na comunicação, a gente estuda, só há comunicação se eu tenho feedback. E é preocupante quando nós não temos o feedback. Seja de uma observação, uma crítica, uma pergunta, ou até um elogio, alguma coisa. Isso é para que a gente saiba que a pessoa entendeu, um comentário sobre o assunto, enfim. Quando não tem isso, falando como comunicador, significa que não teve comunicação. A pessoa não entendeu nada. É isso que eu estou querendo dizer. Ok, então é isso. Muito conteúdo, como eu disse, para você, mas é importante que você reflita em tudo, reveja. A internet nos dá essa possibilidade de rever, assistir de novo, ok? É importante que assim também você o faça. Seguiremos estudando semana que vem, Efésios 1, versículos 15 em diante. Obrigado pela sua audiência, obrigado você que esteve comigo. Café Teológico, no oferecimento Café 35. Receba, também aprecie, não precisa apreciar com moderação, aprecie sempre, ok? Café faz bem, café é importante, faz bem para o coração, faz bem para a mente, dá vitalidade, saúde para as células. É também antioxidante, então é importante que você o faça. Abraço também ao Anderson e a Dayana Dravans, bom dia Leia Soares, a Traula diz amém, e o Juliano Tim, ele diz também bom dia. Graça e paz a todos, muito bom tê-los com seus comentários aí. Aproveite e compartilhe com os seus, também você vai dar a oportunidade de outras pessoas conhecer mais um pouco a palavra de Deus. Eu fico por aqui, desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus para este sábado, final de semana, chegando aí. Vem aí agora, às 10 horas, o programa Oro por Você, pastor Hamilton Menezes, a oração do dia. Nós temos também, às 11 horas, o culto doméstico, pastor Welton Zarnot. E
segue a programação musical da Pense Nisso. Às 18h06 de hoje à tarde, tem o programa do Arnos Tour. Não se esqueça, o Arnos Tour trazendo para você o Ima Luster, um programa bem bacana. Uma boa pedida para o final de tarde de sábado, certo? Um abração, fiquem todos na paz do Senhor e estaremos de volta no próximo sábado ao vivo às 9 horas. Quem está na reprise, obrigado por sua audiência sempre. Eu fico por aqui e compartilhe com os seus. Abração a todos!